Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Neste vídeo eu vou comentar quais as possibilidades para o Bitcoin no dia de hoje e nos próximos dias, trazendo atualizações do vídeo anterior em que eu fiz explicando as possibilidades do Bitcoin. Ontem eu compartilhei no vídeo que o Bitcoin estava nessa região aqui e ele poderia voltar acima dessa cunha para que ele pudesse buscar a região aqui dos 83.380, 400, 500, ou ele romperia essa faixa cinza aqui, que era uma região de resistência anteriormente, que tinha virado suporte, e fazendo o rompimento, ela viraria resistência novamente. Ele passou abaixo, mas voltou acima e está trabalhando exatamente em cima dessa região. Então, quais são as possibilidades agora para o preço do Bitcoin? Nós temos essa formação de um possível canalzinho de alta, de acumulação, onde ele fica se movimentando quase que lateral, mas um pouco inclinado para cima, fazendo assim um movimento de canal de alta que tende, no fim, a romper para baixo. Então, é um movimento onde ele está se movimentando de forma lateral, mas que no fim ele tende a dar continuidade ao movimento anterior. E como eu falei, ele tende não quer dizer que vai seguir exatamente assim. Então, para que nós possamos marcar esse canal de alta, temos que ter pelo menos dois fundos, um fundo ascendente ao anterior e dois topos, um ascendente ao anterior. E é o que nós temos e nesse momento a gente consegue marcar este canal. Podemos colocar aqui o indicador PPO e também o indicador de FVG para a gente ter uma ideia de regiões importantes. E, obviamente, a gente precisa olhar a liquidez. Antes de gravar o vídeo, eu olhei a liquidez. E, no curto prazo, a região de liquidez acima é essa região aqui, a região de 80.300 a 80.400, até próximo de 500. Então, em uma eventual movimentação de alta, nós poderíamos ver o preço do Bitcoin indo buscar essa região aqui, que também é uma região de 0,61% de retração de Fibonacci do movimento de queda anterior, onde ele poderia voltar a testar essa região aqui e fazer um pullback nessa linha de tendência de alta da cunha. Então, caso ocorra uma movimentação de alta, nós poderíamos ter uma movimentação até essa região. Nessa região aqui, por se tratar de uma região que tem liquidez e também tem aqui um FVG, e também seria um pullback na linha de tendência de alta que foi rompida, poderia ser uma entrada de short. Então, uma entrada de short com alvos mais aqui para baixo, na casa dos 78 mil. Uma coisa que precisamos ficar bastante atentos é que eu compartilhei esse gráfico onde ele rompeu a linha de tendência de alta dessa cunha aqui, assim, e isso demonstra que o preço tende a seguir uma movimentação de queda. Claro que a confirmação principal é quando ele romper essa região, essa faixa cinza aqui. Por enquanto, ainda nada confirmado. Mas, olhando nesse contexto, a maior probabilidade, por enquanto, continua sendo uma sequência na movimentação de queda. Mas, olhando agora em um outro contexto, em um outro cenário, se nós marcarmos a partir deste fundo aqui uma linha de tendência de alta, e desses topos aqui também, nós temos uma outra formação de cunha, onde nós tivemos o rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa, primeiramente, no preço do Bitcoin, e iniciou uma movimentação de alta. E nessa movimentação de alta, em dado momento, começou a formar esta cunha aqui. E formando esta cunha aqui, nós temos a seguinte questão, que ele ainda não rompeu ela, mas sim está tocando na linha de tendência de alta. Então ainda não ocorreu o rompimento, é o terceiro toque na linha de tendência de alta, e nós temos duas possibilidades. A primeira é ele respeitar essa região aqui agora e buscar próximo do topo da cunha, ou pelo menos um pouco acima do topo anterior, aqui nos 83.350, 400 até 500, que é 0,61 de retração de Fibonacci desse movimento anterior aqui de queda. Então, se eu puxar uma retração de Fibonacci daqui até o fundo, do topo até o fundo, eu tenho 0,61 de retração, exatamente nessa região aqui, que também tem muita liquidez nessa região e não tem muito acima no mapa de liquidez. Então, ele poderia fazer esse movimento aqui agora, segurar nessa região e buscar aqui acima ainda. Existe essa possibilidade. Porém, outra possibilidade é ele fazer o rompimento dessa linha de tendência de alta, que também faria o rompimento junto com essa faixa aqui, que é a nossa confirmação de um segmento na movimentação de queda. Então, se ocorrer esse rompimento aqui agora, nós temos sim uma confirmação de uma sequência na movimentação de queda, e aí pode gerar possibilidades de fazer shorts. Outra possibilidade agora é ele acumular aqui um pouco antes de fazer o rompimento. Então, ele pode ficar trabalhando aqui assim, e quanto mais tempo ele ficar trabalhando aqui, maior a probabilidade de ser rompido. Isso é algo bem interessante, talvez você não saiba, mas quanto mais tempo o preço do ativo ficar próximo de uma região, que é suporte ou resistência para ele, maior é a possibilidade do rompimento dessa região, porque geralmente se é uma região que tende a respeitar, ele vai tocar rapidamente e subir. Neste caso, se ele ficar muito tempo próximo dela, a maior probabilidade é que ocorra um rompimento. Se ocorrer um rompimento, quais são os alvos? Como eu comentei no vídeo anterior, mas caso você não tenha assistido, eu vou passar agora. Os alvos principais que teria aqui para o Bitcoin seria o alvo na região de 76 mil dólares e 74 mil dólares.
Então, nós temos aqui os 74 mil dólares, sendo o primeiro alvo o mais baixo, por enquanto. Obviamente, a gente tem mais alvos abaixo, mas eu imagino que o principal por hora seria esse, 0,38% de Fibonacci de toda essa movimentação aqui de alta. O próximo alvo seria aqui em 0,38% de Fibonacci dessa movimentação de alta aqui. Então, seria nos 76 mil. Eu não estou avaliando apenas a retração de Fibonacci, mas também olhando o gráfico semanal, onde no gráfico semanal ele viria testar essa região de topo aqui, que é o pavio, esse pavio aqui da semana do 2 de março, onde ele fez esse pavio, é uma região de topo que agora vira suporte. E também esse pavio aqui, que é a região de topo de um candle semanal. Então, essa região dos 74 a 76 é uma região que ele pode vir testar agora, nessa semana ou na próxima semana, caso confirme o rompimento para dar sequência na movimentação de queda. Então, ele faria um candle aqui, se for ainda nessa semana, engolfando o candle anterior, e aí sinalizando uma movimentação de queda. Neste caso aqui, nós poderíamos pensar no seguinte: se esse candle vir até aqui embaixo, nos 76 mil dólares, por exemplo, ainda essa semana, o próximo candle voltaria a testar aqui na região dos 78 mil a 79 mil dólares, porque teria o candle que finalizaria até aqui embaixo. Então, ele terminaria um candle preenchido até aqui embaixo, nessa região, por exemplo, e o próximo voltaria a testar a mínima do candle anterior, que ficou um espaço, né? Então, ele precisa fazer esse fechamento desse espaço para depois dar sequência na movimentação de queda até nos 74 mil. Então, se caso ele seguisse esse roteiro, a gente teria o Bitcoin tocando a região dos 76 mil ainda essa semana e na próxima semana a região dos 74 mil. Mas depende muito da força do mercado. Pode ocorrer que ele venha nos 74 mil ainda essa semana. E aí, de qualquer maneira, ele vindo aqui, eu imagino que o próximo candle poderia corrigir um pouco para depois dar sequência na movimentação de queda. Isso olhando em um contexto, em um gráfico maior, olhando os padrões de candles, é o que a gente poderia ter como base. Mas, obviamente, tudo isso após o rompimento dessa região aqui, que é suporte agora para o preço, e também tem essa linha de tendência de alta dessa cunha aqui. Caso não rompa, a tendência é que o preço continue se movimentando aqui em uma movimentação de alta até a região dos 83.300, 400, 500, essa região. Algo bem interessante aqui no gráfico de 4 horas, ele está respeitando abaixo da SMMA de 7 períodos, que é uma média suavizada. Isso é interessante que ele se mantenha abaixo dela, e até que ele se mantenha abaixo dela, o preço tende a seguir uma movimentação de queda. Passando acima dela, a maior probabilidade que daí ele tenha uma movimentação de alta. Essas seriam as atualizações para o Bitcoin. Você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, caso tenha alguma dúvida. E caso você queira que eu analise uma moeda especificamente, você pode compartilhar aqui nos comentários que eu vou estar analisando para um próximo vídeo, fazer uma análise para você. Espero que você tenha gostado, peço que você curta, comenta e compartilhe esse vídeo para que eu possa estar produzindo cada vez mais vídeos com a experiência que eu tenho no mercado financeiro.